Governador, muito obrigado pela oportunidade de conversar. Estamos conversando dentro de uma série de vídeos chamada Conversas sobre o Futuro do Brasil. O Brasil é um caldeirão de energia humana. O nosso atributo nacional mais importante é uma vitalidade assombrosa, anárquica e quase cega. E nossa tragédia histórica tem sido negar à maioria dos nossos concidadãos os instrumentos e as oportunidades para transformar essa vitalidade em ação fecunda. Agora nós estamos conversando no momento em que o país parece ter perdido o rumo. Nós tivemos um período histórico em que prevalecia a democratização da economia pelo lado do consumo, da demanda, financiada pela produção e exportação de commodities. Esse modelo se exauriu e agora conduzem a nossa política econômica pessoas que imaginam que o mero acerto das contas públicas possa assegurar o desenvolvimento do país. É um acerto necessário não para buscar a confiança financeira, mas pela razão oposta de permitir que o país e seu governo não dependam da confiança financeira e tenham escudo para usar. Esse é o quadro em que nos encontramos. E nessa situação, a prioridade parece ser organizar no país um projeto produtivista e capacitador, que nos resgate do primitivismo produtivo e educacional em que estamos ameaçados de afundar. Como é que o senhor está vendo esse quadro? E concorda com essa visão do nosso problema central? E como veio os primeiros passos da nossa libertação? Bom, é um prazer conversar com o senhor, professor, e poder ouvi-lo brevemente acerca desse diagnóstico, que traz elementos fundamentais para explicar a atual conjuntura, que faço questão de resenhar e sublinhar o primeiro deles, o fato de essa energia extraordinária cívica que o Brasil possui desde a sua formação, Darcy Ribeiro tratou disso longamente, entre outros, precisa ser direcionada para um projeto. Então, o primeiro aspecto que gostaria de sublinhar, como diagnóstico, é de que essa energia do povo brasileiro está se transformando apenas em ódios interpessoais, em manifestações que dissolvem o próprio sentido de nação. É preciso corrigir isto, portanto, a partir do que o senhor fala, da retomada da perspectiva nacional, de um projeto nacional inclusivo, que seja capaz, portanto, de dialogar com os segmentos que hoje estão objetivamente abandonados e se sentindo abandonados, que é uma coisa que conflui em aspectos objetivos e subjetivos, manifestados pelo desemprego, por exemplo, e pelo desalento de largos setores sociais que deram apoio ao projeto da chamada Nova República, como deram apoio também para o projeto do lulismo, que foram os dois grandes projetos que lideraram a política brasileira desde o fim da ditadura militar. Esses segmentos sociais hoje não enxergam no novo governo, liderado pelo presidente Bolsonaro, um projeto de nação capaz de amalgamar esperanças e canalizar energias. Portanto, o principal nó a ser desatado por aqueles que pensam e acreditam no Brasil é como nós conseguimos fazer com que a perspectiva nacional se traduza em medidas práticas, concretas, capazes de reincluir esses segmentos. E eu tenho insistido nessa agenda que eu chamo de NEP, uma alusão histórica, nação, educação, produção. Como por intermédio da ampliação e democratização do capital cultural, você consegue abrir oportunidades para milhões de brasileiros, sempre com a perspectiva da superação, não só no sentido a posteriori, mas
também, claro, numa perspectiva original, da marca tradicional do Brasil desde sempre, que é a obscena desigualdade social, e para isto nós precisamos corrigir essa assimetria no acesso ao conhecimento, e uma agenda atualizada acerca das potencialidades produtivas do Brasil, que parta daquilo que existe, ou seja, a agricultura, a pecuária, segmentos da indústria brasileira são patrimônios em relação aos quais nós não devemos renunciar. Sim. Mas devemos agregar outros elementos. Claro. E acho que esse é o principal desafio, como nós conseguimos formular isto e um conjunto de forças políticas capaz de sustentar e impulsionar a implementação desse projeto. Mesmo porque, governador, há uma nova vanguarda produtiva no mundo, que nós chamamos a economia do conhecimento, e que está presente em todos os setores, não só na manufatura avançada, mas também nos serviços intelectualmente densos e até mesmo na agricultura científica ou de precisão. Mas ela está presente nas grandes economias do mundo, em todos os setores, sempre como uma franja excludente. Uma franja que exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. É um vanguardismo insular, que pela sua insularidade agrava a desigualdade e gera estagnação econômica. E aí vem um novo dilema que está afligindo o mundo no debate a respeito do desenvolvimento. A mensagem anterior, clássica, da economia do desenvolvimento era industrializar, era o atalho. E essa vanguarda tradicional já não é mais vanguarda. Ela é o resquício de uma vanguarda anterior ou é satélite da nova vanguarda. Por outro lado, a nova vanguarda, que é essa economia do conhecimento, dedicada à inovação radical, dependente de inovação tecnológica e cognitiva constante, só existe nessa forma confinada. Então, o antigo parou de funcionar e o novo parece inacessível. O novo necessário seria uma forma includente da economia do conhecimento. Esse dilema só pode ser rompido do segundo lado, transformando a tarefa aparentemente inacessível em acessível, decompondo-a em etapas, em parte. Esse seria um grande projeto nacional. Claro. Um produtivismo includente, casado com uma transformação profunda na educação brasileira, que capacite os brasileiros. E, portanto, que aborde os brasileiros não como beneficiários a cooptar, mas como agentes a empoderar. Esse seria, nesse momento histórico, nosso projeto libertador. Como é que o senhor vê a condição política prática para avançar nesse projeto no Brasil? Quais as condições políticas para dar viabilidade a esse ideário? Bom, o primeiro aspecto é que, de fato, nós temos um vazio no mercado de ideias e de formulações sobre o Brasil que é paradoxalmente negativo, porque não consegue consertar a sociedade nos dois sentidos, com C e com S, e, por outro lado, abre um caminho, uma avenida de oportunidades para a formulação de uma nova perspectiva nacional, ou, dizendo em outros termos, a construção de uma nova hegemonia política no Brasil. O que se traduz em dois grandes desafios. O primeiro, preservar, proteger e impulsionar instituições existentes que são premissas sem as quais essa aproximação do inacessível para o acessível, ou seja, dessa dita nova economia, seja tangível na vida dos brasileiros a partir de parâmetros, como, por exemplo, o funcionamento do nosso próprio Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, com todos os seus limites. As universidades públicas aí estão, o BNDES aí está, o CNPq, CAPES e FINEP são patrimônios do povo brasileiro e que estão objetivamente sob ameaça por uma visão
ortodoxa, dogmática e equivocada em torno do conceito de responsabilidade fiscal como um valor em si. A responsabilidade fiscal é um meio, é um caminho para proteger e impulsionar o projeto de nação. Então, essas instituições devem ser, nesse momento, objeto de uma aliança firme e majoritária da sociedade para protegê-las e evitar que elas pereçam por inanição, por falta de condições básicas de funcionamento. O segundo passo que eu imagino é exatamente como você amplia a concertação política, capaz de fazer com que, por sobre essa experiência realmente existente no país, nós superamos a lógica do enclave. O Caio Prado Júnior, há quase 100 anos atrás, advertia para o fato de que uma economia dependente de centros exógenos ou de pulsações externas seria uma economia fadada a ciclicamente viver crises agudas como nós estamos vivendo desde 2008. Isso é uma construção teórica centenária e que se prova a cada momento. A questão hoje é quais as novas forças políticas capazes de, por sobre essa tradição dessas instituições, impulsionar um ciclo de ruptura com a lógica de enclave, que desde sempre marcou a assimetria da distribuição do saber e do conhecimento no Brasil. Desde sempre. Nós não tivemos propriamente uma revolução educacional burguesa que garantisse as tarefas básicas de acesso à escolaridade formal e ao conhecimento básico. Nós ainda estamos, em larga medida, atrasados em relação a essa tarefa. Mas nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso você precisa, que é o principal desafio, o surgimento de uma nova aliança política que consiga transcender, no nosso caso, a perspectiva da esquerda tradicional. E que seja uma grande aliança dos interesses do trabalho e da produção contra os interesses do rentismo financeiro. E que tenha como aliado, nesse impulso produtivista e capacitador, a imaginação institucional. Porque nenhuma política é poderosa que deixe de ter um legado institucional. Sim, claro. Agora, e nós temos, portanto, divisar distinguir quem seriam os possíveis, que são objetivamente os aliados de um projeto de desenvolvimento da nação. O rentismo... Que não são apenas as forças estreitas de esquerda. Claro, sim. Mas nós precisamos chegar a essa massa de emergentes que abraçaram uma cultura de autoajuda e de iniciativa, mas são órfãos de projeto político. E o rentismo, na verdade, é o predador, é o sugador dessa energia original do empreendedorismo, do civismo, da cultura do trabalho, da dedicação da imensa maioria do povo. Então, obviamente, é o inimigo, é o adversário desse conceito de desenvolvimento nacional. Agora, o desafio que se põe é que, obviamente, não sendo capital financeiro e o rentismo, como você amplia uma concertação social que seja baseada na experiência do povo brasileiro. Na nossa perspectiva da governança progressista, nós vivemos dois grandes momentos em que o país caminhou para frente. O trabalhismo, com Getúlio, num certo sentido com Juscelino Kubitschek, com João Goulart, esse ciclo, portanto, de uma pactuação mais ampla do país, e o lulismo. O trabalhismo e o lulismo foram alternativas mais amplas. Com suas limitações. Claro, em ambos os casos. E representaram etapas valiosas, porque eu, professor Mangabeira, me incomodo muito com a ideia de que nós vamos construir uma nova perspectiva para a governança progressista no Brasil. Perdendo o fio da história. Claro, perdendo esse patrimônio, esse legado poderoso, com seus limites, com as suas contradições intrínsecas, com seus impasses, com seus erros, mas com um imenso patrimônio de acertos. E construiu os últimos 100 anos da vida brasileira numa perspectiva includente. Agora, quero tocar num aspecto dessa tarefa que é frequentemente esquecida. Um projeto nacional poderoso como este que estamos discutindo só se efetua quando traduzida na realidade das grandes regiões do Brasil. E, portanto,
a política regional é um dos grandes meios de avanço do projeto nacional. Mas nós precisamos reinventar o paradigma de política regional. Não deve ser uma política dirigida apenas ao Nordeste, mas a todas as regiões do país. Não deve ser uma política que seja, sobretudo, compensatória, provendo compensações para o atraso relativo. Deve ser uma política de empoderamento, que permita às vanguardas emergentes em todas as regiões do país construir novas vantagens comparativas. E não deve ser uma política ditada de cima para baixo por Brasília apenas, deve ser uma política construída pelas próprias regiões. E daí a importância imensa do federalismo cooperativo, da associação entre os entes federados, os grandes estados, as grandes regiões, que comecem a definir os seus próprios projetos. E eu sei que o senhor tem atuado de forma decisiva na construção do federalismo cooperativo no Brasil e queria ouvi-lo a esse respeito. Nós construímos no século XX, a duras penas, a noção de federalismo cooperativo vertical, ou seja, cooperação de União, Estados e municípios, por uma série de mecanismos, desde os fundos de participação, até mais recentemente políticas como o SUS e o Fundeb. Sim. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica são filhos do federalismo cooperativo vertical. E eu diria que filhos bem-sucedidos, com todos os seus erros, todos os seus defeitos, Sim. mas produziram resultados substantivamente superiores do que nós tínhamos antes. O desafio seguinte é de um lado, preservar esses mecanismos, porque, por exemplo, o Fundeb esgota a sua vigência em 2020. Sim. Então, nós precisamos de uma nova lei, de um novo Fundeb, para preservar essa noção de que, para melhorar a produção científica na pós-graduação do Brasil, você tem que começar da alfabetização do letramento na educação infantil. Então, essa articulação interfederativa avançou no Brasil. Contudo, se nós pegarmos os estudos do Celso Furtado, nos anos 50 ainda, que embasaram a criação da SUDENE, nós vamos ver que nós perdemos essa dimensão do federalismo cooperativo horizontal, ou seja, a cooperação entre os entes, como estados, municípios. Temos alguns experimentos positivos, como os consórcios intermunicipais de saúde, e mais recentemente agora esse conceito dos consórcios regionais. O Maranhão tem a alegria... Tem o consórcio do ABC em São Paulo, tem o consórcio do Brasil Central. Sim, nós temos a alegria, nós temos muitos consórcios de saúde em Minas, Sim. um pouco na Bahia, no Ceará. Então nós temos um ponto de partida. No caso dos consórcios entre os estados, nós temos 3 hoje, e nós temos a alegria de o Maranhão participar dos 3, o Brasil Central, o da Amazônia e o do Sim. Nordeste. Temos participado dos 3 e acreditamos muito que é um mecanismo de empoderamento das regiões, de criar uma nova relação com as instituições federais, inclusive. Por exemplo, no caso do Nordeste, nós temos o Banco do Nordeste, o Fundo Constitucional do Nordeste, são institutos fundamentais para o desenvolvimento regional. Porém, o peso jurídico, o peso legal, normativo dos estados na gestão desses recursos é muito baixo. Então, um movimento necessário para corrigir e extrair melhores resultados do federalismo cooperativo vertical e empoderar o federalismo horizontal seria exatamente discutir essa agenda de como, por exemplo, a gestão dos fundos constitucionais, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, passem ou sejam objetivamente transferidos para esses mecanismos institucionais. Porque aí nós iríamos aproximar essa gestão das necessidades concretas das populações, dos entes federados e, sobretudo, da camada imensa de produtores do campo e da cidade no Brasil que não conseguem ter acesso a esses mecanismos pela distância, pelo desconhecimento, pela burocracia, e você aproxima e com isso consegue impulsionar aquilo que o senhor chamou de revolução produtiva, do novo empreendedorismo,
com uso maciço de fundos públicos existentes. Ou seja, não se trata da criação de novas despesas, mas usar melhor aquilo que nós já temos. Eu vejo, governador, uma implícita na nossa conversa, uma grande divisão de dois pontos de vista, e dois pontos de vista a respeito das forças progressistas e das esquerdas. Um ponto de vista que é o ponto de vista característico da social-democracia institucionalmente conservadora, imagina o projeto progressista como a humanização do projeto conservador. Então, o progressista não tem um projeto afirmativo de empoderamento econômico e político, mas coloca uma cara humana no projeto de seu adversário político. Isso é perder em política. E a alternativa é a mensagem, vamos ficar grandes juntos e vamos nos engrandecer juntos por um conjunto de inovações institucionais na economia e na política que democratize o acesso às capacitações e às oportunidades e dê braços, asas e olhos a essa vitalidade tremenda do povo brasileiro. Essa é a nossa tarefa. Considero que o senhor é um grande aliado nessa tarefa e fico muito grato pela nossa conversa. Eu que lhe agradeço, professor, uma imensa alegria poder travar esse diálogo que é inspirador para nossas experiências concretas no Brasil, para os desafios que nós temos, sobretudo o desafio de transcendermos a lógica, às vezes até hobbesiana, da guerra de todos contra todos e a lógica da disputa de extremismos que acaba perdendo a perspectiva do principal. É claro que a diferença e é o contraste, como o senhor diz, o projeto progressista, includente, não é um mero aprimoramento do projeto implementado desde a colonização brasileira. Ele é mais negação do que confirmação, obviamente. É mais ruptura do que continuidade. Agora, nós só conseguiremos fazer isso se nós tivermos uma perspectiva abrangente, ampla, convergente, agregadora. E nacional. Sim, nacional. Que consiga, portanto, mobilizar essas energias e que transcendam o monopólio de verdades de um ou outro segmento da esquerda brasileira. Nós precisamos ampliar isto, porque a história mostra que só assim você transforma as realidades. E nos unamos pela lógica do empoderamento, em vez de nos unir pela lógica da cooptação. Muito obrigado. Empoderamento dos mais pobres. Esse é o desafio. Muito obrigado. Uma alegria, professor. Muito bom.